Eu vim falar agora do direito recuperacional e falimentar. Meu nome é Alana. O meu nome é Alana, estou no curso de Administração da Universidade do Vale do São Francisco, em Petrolina, e essa matéria é de Direito Empresarial, onde a gente está destacando direitos que o empresário e a empresa possuem ao estar conforme nas legalidades. A primeira regra, que é para cumprir e poder requerer a recuperação judicial, é preciso que haja demonstrações contábeis da relação entre credores e as causas da crise. Outra coisa é as regras que trazem a recuperação extrajudicial. A extrajudicial é a negociação direta entre os devedores e os credores para poder fazer a reestruturação e homologar judicialmente tudo. Outro direito é a aplicabilidade desses atores de trazer os empresários individuais e sociedades empresariais em crise, exercendo a atividade regular há mais de 2 anos, sem nenhuma falência recente ou condenações por crime falimentar. Eles conseguem estabelecer um processo administrativo legal perante ao Ministério Público. O princípio é preservar as empresas, fazer com que essas economias girem de forma que nenhuma atividade seja danificada, seja perdida, que essas empresas estejam constitutivamente funcionando na lei e com a sua economia balanceada, sem falência e sem conseguir cumprir com suas obrigações, como, por exemplo, de manter o seu registro econômico, pagar nenhuma das suas contas. Isso é o direito recuperacional entre as ações para conseguir salvar essa empresa. Então, ela vai mantendo os empregos, vai ajudando os donos, vai renegociando dívidas, diferente do direito falimentar, que é quando a situação já está tão feia que a empresa não tem mais jeito nenhum e tem que fechar as portas. Faz com que isso eles precisem vender tudo para conseguir pagar os seus parceiros, como os seus funcionários, por exemplo. Também entra nesse processo de venda para pagar os credores, os fornecedores, entre outros, né? Para que essa outra empresa também não saia com prejuízo. A regra que gere essa norma é a Lei número 11.101, de 2005. Então, ela regula todos os contratos e as obrigações. A Constituição Federal, com a tentativa de manter a economia girando, ela deu uma atualização na lei, que ficou a 14.112 em 2020, que fez melhorias para conseguir agilizar esses processos. Então, o pilar dessa história é salvar a empresa, tratar todo mundo que emprestou o dinheiro de uma forma justa, resolver tudo muito rápido, respeitando a defesa de todos, para conseguir proteger o crédito, para poder não quebrar essa corrente de negócios. Então, a empresa ou a sociedade que estava funcionando há mais de 2 anos, não estão enrolados indevidamente. Os bancos, seguradoras, cooperativas de crédito, por exemplo, elas não entram nessa. Então, até produtores rurais, microempresas, elas têm as regras adaptadas. Então, quem é que participa desse direito? O dono de empresa, que pede ajuda, o juiz decide tudo, o administrador, tipo um fiscal, um contador que faz organizar toda a empresa, um comitê de credores, que são os que emprestaram o dinheiro, o Ministério Público vem para fiscalizar e até a Fazenda para cobrar impostos. Então, é um time muito grande que trabalha todo mundo junto para conseguir mexer os pauzinhos para que essas empresas continuem funcionando. Então, a recuperação extrajudicial, ela vem como, por exemplo, o dono da empresa senta com os credores, aqueles que emprestou o dinheiro para ele propõe um plano, tipo, parcelar em até, vamos dizer, 36 meses. Então, eu dou esse acordo e eu preciso manter esse acordo dentro do plano. Então, até que, no mínimo, 3/5 desse combinado seja completado, o juiz, ele aceita essa condição e traz essa dívida como se fosse mais para frente. Então, você, teoricamente, está funcionando legalmente, só que está dentro de um plano que propõe que você pague as suas dívidas, que viram uma nova dívida, com o mesmo valor que já havia. E aí, se você descumpre com algum mês dessas parcelas que foi planejado, isso fica por conta dos credores. Chega a certo momento que os credores eles já não entram nesse processo e entra uma recuperação judicial. Então, aqui é onde o juiz entra, o dono, os credores, ele entregou um plano de contas para o dono da empresa, que explicou que não conseguiu cumprir, a crise foi muito alta, as cobranças não conseguiram ser cobertas em até 180 dias. E aí ele apresenta mais 60 dias para o dono da empresa conseguir apresentar um plano que consiga pagar. E esse plano tem até 36 meses para microempresas. Aí vem essa segunda chance.
E se a empresa ela acabar não cumprindo com a recuperação extrajudicial, que foi um acordo que ele mesmo aprovou, o dono da empresa mesmo aprovou, não conseguir cumprir com o acordo da recuperação judicial e não conseguir manter a empresa, depois de todos esses acordos, realmente é necessário declarar a falência. Então, isso quer dizer que não tem mais salvação. Isso decreta falência perante a legalidade e acontece se a dívida for maior do que 40 salários mínimos. O dono não pagar sem motivo, o juiz ele para tudo, reúne todos os bens que ainda restam, vende, geralmente vende em leilões, paga os credores na ordem de primeiro os trabalhadores, depois quem tem a garantia, depois os impostos e por último os sem garantias. Então o dono ele fica inabilitado por um tempo e quando esse tempo acaba ou quando conseguiu pagar tudo, os bens todos foram vendidos, todos foram pagos, aí ele está agora habilitado a retornar. Então eu vou citar um exemplo bem presente na minha realidade que é assim: tem uma loja aqui do bairro que ela vende roupa. Então, de repente, todas as vendas caíram, não era mais meios de festa e as contas começaram a se acumular. Então, ela não consegue mais pagar os fornecedores. O dono, ele tenta, de todas as formas, tenta uma recuperação judicial, apresenta um plano para conseguir pagar todos, pagar aos poucos. O juiz pega as cobranças dos fornecedores e faz um acordo para que eles decidam aceitar. E aí, se não der certo, a lojinha fecha, entra em falência. E tudo que está lá, as roupas, as máquinas, os móveis, tudo vai ser vendido para pagar aqueles que a loja está devendo. Então, é como um recomeço obrigatório, para você não acabar prolongando e aumentando esse prejuízo, né? Já que não consegue estabilizar ou reduzir essa conta. Esse sistema todo descrito no Código Civil, ele acaba tentando salvar as empresas, tenta não fechar, fazer com que o empreendedor ele aguente o tempo que for necessário para tentar sempre manter a economia, manter os empregos, e aí ele tenta com atualizações na lei também para ajudar a acelerar essas coisas, e tenta melhorar para também não demorar tanto. O que o Código Civil ele dá a ideia é sempre agir com boa fé. Fazer justo, se você comprou, tem que pagar, porque aquele a quem você comprou também comprou a matéria de alguém. Então, são dúvidas que a gente precisa pensar se pôr no lugar. Nesse caso, nem todo mundo pensa assim, e é com isso que a lei, que o juiz, ele acaba entrando no meio dessa ação toda para tentar mediar da melhor forma. Então, fica aqui explicado. Qualquer dúvida também, pergunta no comentário, pergunta no direct, e vamos ver quais são as próximas leis e os próximos direitos que cobrem o empreendedor, né? A empresa também. E é isso. Deus abençoe, fique com Deus e espere minha nota.